Então, nesse caso aqui da cromatografia, né, da otimização da separação cromatográfica, a variável resposta seria, então, o fator de resolução. As variáveis dependentes poderiam ser proporção de acetonitrila na fase móvel, proporção de água na fase móvel, temperatura da coluna, tipo de coluna e os níveis, né, de cada uma dessas variáveis. Tipo de coluna poderia ser coluna A e coluna B. Tá? Então, a variável é o tipo de coluna. O nível é coluna 1 e coluna 2. Ou coluna 1, coluna 2, coluna 3. Temperatura, ambiente, 35, 45 graus. Proporção de acetonitrila, 30%, 35% e 40% poderiam ser testados. Então, seriam feitos alguns experimentos variando essas variáveis independentes. Para cada experimento, seria medida a resposta, né? Então, o fator de resolução dos picos, ok? Então, esse é sim um problema que pode ser resolvido pela otimização de experimentos. Então, o que é que pode ser otimizado? Muita coisa pode ser otimizada. A resposta varia em função de algo que pode ser controlado. Então, eu preciso de ter uma resposta mensurável e algo que pode ser controlado e que impacte na resposta. Então, a gente faz vários experimentos variando essas variáveis independentes e observando o que acontece com a resposta, tá? De modo a encontrar quais as condições para obter a melhor resposta. Em que níveis as variáveis independentes devem estar, de modo que a resposta final será a melhor. Não necessariamente é máxima, tá? É importante ressaltar que, às vezes, nosso objetivo não é maximizar uma resposta, pode ser até minimizar. Por exemplo, numa produção de um fármaco, a gente quer otimizar essa produção, então vai alterar lá as condições experimentais de catalisador, tempo de reação, qual solvente, de modo que no final esse produto contenha menos impurezas. Então, o objetivo, uma das aplicações, então, da otimização pode ser minimizar as impurezas de um processo, as impurezas que são produzidas durante um processo. Tá? Poderia ser também maximizar o produto de interesse. Tá? Maximizar um, minimizar o outro. Tá? Então, existem também otimizações que têm ao mesmo tempo o interesse, o objetivo de maximizar uma coisa e minimizar outra, maximizar duas respostas, minimizar duas respostas. Pode ser o interesse também que a resposta fique ali num nível específico, tá? Pode ser, não necessariamente a gente quer maximizar ou minimizar. A gente pode querer também obter uma certa resposta ali bem próximo daquele de um valor, ok? Então, o que é o experimento esses experimentos que nós fazemos? Experimento é um teste ou uma série de testes em que as mudanças intencionais são feitas nas variáveis de entrada ou variáveis independentes. Então, os inputs, né? As variáveis que a gente modifica e que depois vai ter um output, uma resposta, uma saída. Tá? Então, o experimento é um teste em que nós fazemos mudanças intencionais nas variáveis de entrada de um processo ou sistema para que possamos observar
e identificar as razões para as mudanças que podem ser observadas na resposta de saída. Então, nós vamos fazer os experimentos, né, fazer os testes para saber de que forma as variações nas variáveis independentes alteram a resposta, ou seja, a variável de saída. E o design é exatamente a escolha de quais experimentos serão feitos. O design é a arte ou processo de decidir como algo vai parecer, funcionar, etc. Então é isso. Quais experimentos? Eu preciso fazer alguns experimentos modificando as variáveis independentes e observar esse efeito, mas esse efeito na variável resposta. Mas quais experimentos serão feitos? 2, 3, 4, 5 experimentos? Quais os níveis? Então, isso é o design de experimentos, essa escolha de quais experimentos fazer numa otimização. O que é que nós temos em mente quando nós escolhemos um certo tipo de design de experimentos, um certo desenho experimental, um certo conjunto de experimentos? Nós sempre queremos atender um grau desejado de confiabilidade com o menor custo possível, sob as limitações orçamentárias, administrativas e físicas. Em outras palavras, o objetivo é a eficiência. O máximo de informações com um menor erro, né, para o dinheiro disponível. Então, a gente escolhe sempre um conjunto de experimentos para realizar que permita ter uma boa informação, né, uma confiabilidade alta, né, mas também dentro do nosso orçamento, dentro do nosso limite, nós estamos dispostos a gastar de tempo e dinheiro, reagentes, etc. Né? Claro que geralmente, né, com mais experimentos, a gente obtém informações mais confiáveis, né? Mas, por outro lado, gasta mais dinheiro, gasta mais reagente, gasta mais tempo de análise. Então, a gente sempre busca um número pequeno de experimentos e uma informação confiável, uma informação que realmente consiga explicar essa dependência entre variáveis de entrada e a resposta. Por exemplo, aqui, ó, um estudo de caso, extração de antioxidantes de uma planta. Nós temos aqui a resposta, que é a atividade antioxidante, que depende da proporção de etanol aí na extração, né? Depende aí do teor alcoólico. Nesse caso, foi apenas um fator, uma variável independente, que é o teor de etanol, em 5 níveis, olha, 40, 50, 60, 70 e 80, 5 níveis, tá? Foram feitas as repetições, né? Aí teria que indicar quantas repetições também, geralmente a gente explicita quantas repetições, mas nesse caso aqui do gráfico, né, nós temos aqui uma barra de erros, né, que pode ser o desvio padrão, né? Suponha que a gente fez uma triplicata de experimentos, né? Uma triplicata e para cada nível. Então, a gente quer saber de que forma o teor alcoólico, né, a proporção de etanol, impacta na atividade antioxidante, né, do extrato. Tá? Então, a gente faz lá uma extração com 40% de etanol, 50%, 60%, 70% e 80%. E faz isso em triplicata. Cada uma dessas concentrações de etanol, cada um desses níveis é feito em triplicata, né?
um exemplo, tá? Pode ser duplicata, pode ser quintuplicata. E a gente coloca aqui, então, em função do... Coloca aqui essa barra de erros, né? Em função do desvio padrão, ou do intervalo de confiança, ou do... geralmente isso, né? Ou desvio padrão, ou intervalo de 95% de confiança da média, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que quanto maior a proporção de etanol, maior a atividade antioxidante, né? Até chegar aqui em 60%. 60% de etanol. Tá? Depois, parece que tem um platô, né? Uma estabilização. Né? Essa resposta que parece ser mais alta que essa, mas quando a gente olha aqui a barra de erros, a gente vê que provavelmente não é maior. Tá? Então, o caso mais simples, né? Uma variável sendo estudada. Poderia ser também o tempo de extração. Nesse caso aqui já fica claro que a resposta aumenta a certo ponto, né? Até 90 segundos, aumentando a atividade antioxidante do extrato. Depois de 90, começa a diminuir. Nesse caso, foi feita a análise também da resposta à atividade antioxidante